Bom, vamos para a parte 4, né, do estudo desse capítulo. Vamos ver a continuação do estudo de elipses. Muito bem. Equações reduzidas. Se o eixo maior for horizontal, né, nós vimos x² sobre a quadrado, onde esse é o maior denominador, né, mais y² sobre b² igual a 1. Para eixo maior vertical, o maior denominador, o a ao quadrado, aqui está aqui no denominador do y², certo? Então, o maior denominador que você detecta na equação reduzida vai estar te dando, né, a medida do semi-eixo, se ele é horizontal ou vertical, certo? E aqui no cantinho, ó, equação pitagórica para as elipses. A² é sempre igual a b² mais c². E se o centro da elipse não for o 0,0? E se o centro for HK? Como a gente já viu para parábolas, né? Bom, ainda vamos continuar separando em dois casos. O eixo maior horizontal, paralelo ao eixo do x, ou o eixo maior vertical, paralelo ao eixo dos y. Tá bom? Eixo maior paralelo a OX. Está aqui em ilustração, então, né? Então, a gente sai do sistema O e J, aqui em vermelhinho, aqui embaixo, e vai considerar um sistema de centro O', né, e J, certo? Então, um ponto P fixo lá, genérico, nas coordenadas x e y em relação ao sistema antigo, entre aspas, né, sistema O e J, tem novas coordenadas x' e y' em relação ao novo sistema O' e J. E a relação entre x e x', entre y e y'? Mesma coisa, né? Eu tinha grafado aqui em azulzinho, né? Então, a relação é sempre aquela, ó. O x' é sempre o x menos o h. O y' é o y menos o k, né? Então, em relação, veja, se o P de coordenadas x', y' está na elipse de centro O', centro C, as suas coordenadas satisfazem uma equação reduzida desse tipo aqui. E eixo maior está na horizontal, x' ao quadrado sobre a² mais y' ao quadrado sobre b² igual a 1. Todos concordamos. Aí tem aquela relação que eu tinha grafado aqui, né? O x' é o x menos h e o y' é o y menos o k, né? É o que falta aqui, né? É o y menos o k. Então eu faço essas substituições aqui na equação reduzida. Fazendo essas substituições na equação reduzida, você tem, né, para esse ponto P aqui, você tem a equação da curva no sistema com centro 0,0. A equação fica x menos h ao quadrado sobre a² mais y menos k ao quadrado sobre b² igual a 1. Tá? Continuamos tendo o maior denominador embaixo. Eu já vou falar do outro caso. O maior denominador aqui está embaixo do x menos h. Eixo maior na horizontal. Se o eixo maior for vertical, as mesmas considerações análogas, vão fazer você perceber que você vai substituir o x' por x menos h, o y' por y menos k, como está substituído aqui nos dois casos, e o maior denominador ficará embaixo, né? O maior denominador ficará aqui embaixo no y menos k². Certo? Então, nós continuamos observando o maior denominador. Se ele está embaixo do x menos h ao quadrado ou embaixo do y menos k ao quadrado. Esse maior denominador nos dará se o eixo maior está paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Certo? E, como não mudou nada na nossa dedução, continuamos tendo a relação pitagórica das elipses. A² igual a b² mais c². Então vamos lá. Equação geral da elipse. Vejamos como obter uma equação geral num caso específico. Vamos considerar então uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo dos y, eixo maior paralelo ao eixo dos y, e com centro 4 menos 2. Então já não é o centro 0,0.
4 menos 2, com excentricidade meio. Né? Então, essa excentricidade, vamos lembrar, a excentricidade é sempre a constante C, o número C, sobre a medida do semi-eixo maior. C sobre A é a excentricidade. Então, você já sabe aqui que C sobre A é igual a meio. E eixo menor de medida 6. Então, ele está fornecendo o eixo menor para você. O eixo menor de medida 6. Então, 2B, o eixo menor vai estar na horizontal. O eixo menor, 2B, é que é igual a 6. Esses são os dados, né, do enunciado. Então, vamos passar limpo aqui. Como o eixo maior é paralelo a OY, então eu já sei que eu vou ter que colocar um denominador maior, o A quadrado, aqui embaixo do Y menos K. Né? O A quadrado é maior que o B quadrado. Tá bom? Já vou preparando a equação. Bom, eu recebi a informação de que o centro está no 4,2 e o centro é de coordenadas HK. Então, H é 4, K é menos 2. Então, aqui na minha equação, que eu já sei que eu vou colocar o maior denominador aqui embaixo do y, né, ao quadrado, que tá, o eixo está na vertical, eixo maior na vertical, a minha equação vai ficando assim, ó, x menos 4 ao quadrado sobre b quadrado, mais y menos 2, mais 2, ao quadrado sobre a quadrado igual a 1, por enquanto. Né? Muito bem. Ele me disse que, o autor, né, o enunciado, me disse que o eixo menor mede 6. Então, do centro até os vértices, né, eu tenho 2B para cada lado. Eu tenho 2B. Então, é 2B que é igual a 6. Então, o B é 3. Então, eu já sei, o B é 3. Então, eu já sei esse denominador aqui. Eu já conheço esse denominador aqui. O denominador do x menos 4 é 3 ao quadrado, é 9. Preciso desse denominador aqui. Preciso dele. A excentricidade é C sobre A, né? É C sobre A. Então, o C é A sobre 2. O C, a medida que, né, que vai do centro até o foco, é A sobre 2. Então, olha bem, da relação pitagórica, ó, eu tenho A quadrado igual a B ao quadrado, que eu já conheço, mais C ao quadrado. O C se relaciona com o A. Ele é metade do A. Então, o C ao quadrado é A ao quadrado sobre 4. Tá vendo? Então, eu sou capaz de detectar, de determinar, melhor dizendo, o A quadrado. A quadrado vai ser 12. A é raiz de 12, 2 raiz de 3. Então, aquele denominador que eu desconhecia é 12, é A ao quadrado. A ao quadrado. O B ao quadrado é 9. Tá bom? Então, essa é a equação reduzida para a elipse de centro 4 menos 2, né? Fornecida no enunciado. É essa aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Bom, tenho a reduzida, mas o autor não quer a reduzida. Ele quer a geral. Se ele quer a geral, então eu vou elevar ao quadrado, né? Vou elevar ao quadrado. Vou pôr no mesmo denominador, multiplicar, né? 36 para o lado de lá, para os dois lados da equação. Vou fazer a distributividade, depois vocês fazem com calma essa passagem aqui. Fiz a distributividade. Aí eu vou colocar na ordem correta, né? X quadrado, y quadrado, x, y constante igual a zero. Aqui, ó. 4x quadrado, 3y quadrado, menos 32x, mais 12y, mais 40 igual a zero. Então, eu tenho a equação geral. Aqui é interessante observar, né? Ó, a gente, com os dados enunciados, a gente escreveu a equação reduzida e, ele fazendo, né, manipulações algébricas, a gente escreve a equação geral. Agora, perceba, a equação reduzida nos conta, mentalmente, você já está enxergando, né, o formato, o traçado da elipse, tá certo? Mentalmente dá para você enxergar o traçado dele, apesar de não saber na medida certa quanto que é o raiz de 12, né? Mas 3, 3 é 9, 4, 4 é 16, né? Então, né, o 2 raiz de 3 aí
mas eu sei que ela é alongada, né? O semi-eixo está entre 3 e 4, 3,3 alguma coisa, 3,4 alguma coisa. O outro eixo menor o semi-eixo tem medida 3, né? O centro está na posição 4 menos 2, tá certo? E agora olha a equação geral. Então, a equação geral não passa essas informações de uma maneira fácil para a gente, né? Ela é boa para ser armazenada, por exemplo, quando você vai trabalhar com sistema de computação, por exemplo. Ela é boa porque, na verdade, ela está sendo identificada com um vetor, né? Aqui coordenada de x quadrado, aqui coeficiente do y quadrado, aqui coeficiente do x, aqui coeficiente do y. Nós não estamos considerando, mas tem um coeficiente de x vezes y que nós não estamos considerando. Aqui vem a coeficiente constante do 40, né? Então basta você armazenar, né? 1, 2, 3, 4, 5 números. Então você pode armazenar equações gerais da elipse armazenando um vetor V de 5 coordenadas, né? Porque aquele, para um computador, por exemplo, a posição, a expressão x quadrado, y quadrado, para ele não vai significar muito. O importante é a ordem na qual os coeficientes aparecem, né? Então é dessa maneira que quando você mexe no GeoGebra, você digita, né? Esse tratamento vetorial é possível se você normatizar, se você tiver uma convenção, né, de como é que você escreve de uma maneira geral o coeficiente daquela cônica. Tá bom? Né? Então, né, por exemplo, se essa cônica não fosse uma elipse, fosse uma parábola, essa coordenada seria 0. É por isso que você tem aplicativos, softwares que conseguem fazer tratamentos, né, manipular isso aqui, traçar suas curvas, etc. e tal. Porque isso é importante para você manipular computacionalmente equações de curvas, né, de cônicas. Então a gente passou para a equação geral. Ela não explica muito, né, a posição, mas o que explica mais a posição, o formato da elipse é a equação reduzida. Mas está aqui, obtive, e eu mostro para o autor do livro que eu consegui fazer isso apenas, né, com manipulações algébricas, tá? Aí, o que eu tenho mudado aqui? 12. Não, eu só pus um quadradinho para grafar. Muito bem. Qualquer elipse cujos eixos estão sobre eixos coordenados ou são paralelos a eles, sempre pode ser representada por uma equação geral que terá essa forma aqui. Sim, eu estava grafando e já estava contando para vocês a equação geral. Tá certo? Com A e B, detalhe. Se for elipse, o A e o B têm mesmo sinal, tá? Porque na próxima seção ali nós vamos ter equação de hipérbole nos quais os coeficientes de A de x quadrado e de b quadrado têm sinais trocados, tá bom? Então no caso da elipse, A e B têm o mesmo sinal. Em particular, quando A é igual a B, essa equação poderá representar uma circunferência, como a gente já viu num caso aí, num exemplo anterior aí, né? Exemplo 5. Vamos ver o exemplo 5. Nesse exemplo 5, você é convidado a considerar essa elipse aqui, tá vendo? Você está recebendo a equação geral. E o autor lhe pede, então, a equação reduzida, todos os dados, centros, vértices, focos, excentricidade e um esboço da curva. Né? Então, como eu estava comentando, a equação geral não te dá informações assim de maneira rápida. Nós precisamos colocar ela numa forma reduzida. Aí a gente vai saber o centro, vai olhar os denominadores, vai saber se ela é alongada na horizontal ou na vertical. Né? Podemos determinar, olhando os denominadores, determinar os vértices A1, A2, B1, B2. Então vamos colocar. Temos que colocar essa equação geral aqui, temos que colocar ela na forma reduzida. Então, eu já trouxe todas as passagens aqui para economizar tempo. O que eu vou fazer? Olha, eu tenho 4x², eu vou olhar esse 4x² junto com esse menos 8. Tá bom? Vou olhar esse 9y² junto com esse menos 36y. Tá bom? Tá aqui, ó, na linha... não é na... Limpar. Tá aqui na linha de baixo. Tá? Esse coeficiente aqui, eu vou passar para o lado de cá, né? Porque eu vou querer que depois ficar igual a 1. Então, veja, aí
eu vou querer completar quadrado, porque o que eu estou percebendo é que se aparece x quadrado em x, se aparece y quadrado em y, o centro não é o 0, 0. Então, eu quero completar quadrado. Aí, qual é a minha maneira pessoal de completar o quadrado aqui? Eu estou vendo que eu tenho 4x quadrado e eu não quero 4x quadrado, eu quero só o x quadrado. Então, eu coloco o 4 em evidência, tá? Aí eu olho dentro desse parênteses, x quadrado menos 2x. Ah, então eu tenho o a ao quadrado menos 2ab aqui. O b é número 1, tá certo? Então, eu vou fazendo essas considerações. Eu não quero ficar observando 9y quadrado, né? Porque você poderia falar, olha, o 3y é o a. Eu prefiro fazer assim. Põe o 9 em evidência, multiplicando y quadrado menos 4y. Aí eu olho aqui, ó, a ao quadrado menos 2ab, ou mais 2ab. Então, tem 2 vezes menos 2. Né? O a já está aqui no lugar do y. Tá certo? Então, veja como é que eu fiz aqui na minha passagem. Vamos acelerar aqui. Ó. Multiplicação. Ó. X quadrado menos 2x, eu somei 1 e subtraí 1. Tá? E aqui eu somei 4, porque eu, né? Era 2, eu vi que o b é 2, que é menos 2, perdão, né? Somei b quadrado e subtraí b quadrado. Tá bom? Mas eu não quero esse menos 1 aqui. Eu quero esse menos 1 fora do meu parênteses. Mas espera aí, eu estou multiplicando por 4. Estou multiplicando por 4, tá bom? Então, ó, vou multiplicar o 4 vezes esta parte aqui, está aqui escrito aqui, menos 4 fora do parênteses. Cuidado, se você for usar essa técnica que eu uso, cuidado. Né? Aqui no 9, veja. Veja aqui no 9, ó. 9 que multiplica, ó, eu quero este parênteses aqui, 9 vezes menos 34. Então, para me tirar esse menos para fora do parênteses, ele vem multiplicando pelo 9, menos 36. Tá bom? Eu limpo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer essa multiplicação. 9 vezes essa parte, 9 vezes o menos 4, menos 36. E coloquei menos 4 aqui. São números constantes que eu vou colocar no lado direito da igualdade. Então, eu fico com 4 vezes, ó, x menos 1 quadrado, 9 vezes y menos 2 quadrado. Pronto, já resolvi minha situação. Eu vou dividir tudo por 36. Ai, que risco feio. Vou dividir tudo por 36. Dividindo tudo por 36, olha a equação que eu obteve. Ah, x menos 1 quadrado sobre 9 mais y menos 2 quadrado sobre 4 igual a 1. E, mesmo sinal, né? Elipse. Qual é o maior denominador? O 9, que está embaixo do x menos 1. Então, essa elipse é alongada, né? O eixo maior está na horizontal. Quanto vale o semi-eixo maior? O semi-eixo maior. O a quadrado é 9. O a vale 3. E aqui o b quadrado é 4. Quanto vale b? 2. Né? Então, acima do centro HK aqui, eu vou subir 2, esse é 2. Para a esquerda, menos 3. Para a direita, 3. E o H e K aqui, ó, x menos H. H é 1, y menos K. K é 2. Então, passando a limpo aqui, ó, né? H e K. 1, 2. O A é 3. Eixo maior na horizontal, B é 2. Tá certo? Então, a partir do meu centro 1, 2, já está o desenho bonitinho aqui, ó. 1, 2, eu marquei o centro C. Aí eu marquei A para lá, A para a esquerda, certo? 3 unidades. E B, cadê minha outra figura aqui? Aqui, ó. B, que é 2 unidades, B1 e B2, eu já determinei B1 e B2, né? Então, a minha elipse tem esse formato aqui, né? Passa por A1, B1, A2, B2, né? E o foco? Bom, vou usar a relação pitagórica. Eu sei o A, conheço o B, né? Conheço o A, conheço o B, vou determinar quem é C. C é raiz de 5, tá certo? E os focos distam do centro raiz de 5 unidades, para a esquerda e para a direita, né? Porque o eixo maior está no horizontal, certo? Então, aí, a partir do centro C, ó, vou para a direita. Então, eu vou adicionar e subtrair. Veja o que eu faço, né? Eu adiciono e subtraio o C na abscissa, né? Porque eu vou mexer com a abscissa. Não vou mexer, o foco tem que estar no eixo. Então, raiz de 5 para a esquerda e para a direita, mantendo essa ordenada 2.
tá certo? E aí o traçado... só faltava a excentricidade também. C sobre A, isso já estava pronto então, né? C sobre A, a excentricidade, o autor também pedia. E o meu desenho, aqui então, já em tela grande, o meu esboço, né? Dos meus elementos da minha elipse. Então veja, eu obtenho todos esses elementos quando eu transformo a equação geral numa equação na forma reduzida. Esta aqui me conta as coisas, os elementos da elipse, né? A forma geral serve para inserir, né, memorizar, por exemplo, a equação em sistema de computação, na forma geral. Porque a hora que você entra, né, como eu estava comentando, aquele x quadrado, x, y quadrado, y, para o computador não significa nada. Ele só vai guardar os coeficientes nas posições adequadas. Por isso que é uma forma padrão, forma geral, forma padrão. Porque senão você não trabalha com softwares gráficos, né? Você não consegue fazer nada. Então tem que ser uma convenção adotada. Aqui, né, terminamos o exemplo 5. Então, vamos ver equações paramétricas. Então, equações paramétricas, vamos considerar então, usando a figura do livro, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Tá? Então, nós vamos considerar aqui a elipse com essa equação e vamos também considerar uma circunferência de centro 0, 0 e raio igual ao semi-eixo maior. Essa medida A, traçamos a circunferência. E vamos considerar um P na posição XY, mas XY está na elipse. XY respeita a equação da elipse. Vamos traçar uma paralela por esse ponto P ao eixo OY. Essa paralela intersecta a circunferência de raio Azinho pequeno num ponto A e esta reta aqui intercepta o eixo X numa posição Q, certo? E veja, o segmento AQ é paralelo ao eixo OY, é vertical, né? Levantamos uma perpendicular, tá certo? Agora veja o seguinte, você tem um triângulo ali marcado na sua figura. Veja, na medida que esse P percorre a elipse, você vai determinando um ângulo, né? Um ângulo determinado ali entre o eixo horizontal, né? A semirreta horizontal, e a semirreta OA, certo? O ângulo θ. Então veja, quanto que vale o cosseno desse θ? Cateto adjacente, que é OK, né? OK, dividido pela hipotenusa, que é o raio, dividido por OA, que é o Azinho pequeno. Veja, observe, esse OK aqui é a coordenada X do ponto A. Eu grafei isso aqui para gente, né? Veja, esse OK aqui, ó, vermelhinho, é a coordenada X do ponto P. Né? Então, a coordenada X do ponto P é A cosseno θ. E esse OA aí a medida esse raio aqui é a medida do semi-eixo maior. É Azinho. Então, o X é A cosseno θ. Agora, você pega esse A cosseno θ e coloca ele aqui no lugar do x na equação. Colocando ele aqui no lugar da equação, você vai ter um a quadrado, cancelando-se com esse a quadrado aqui, vai ter um cosseno ao quadrado. Considere y quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado, você passa cosseno ao quadrado para o outro lado, multiplica os dois lados por b quadrado, né? E, não, você usa aqui relação pitagórica, né? 1 menos cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado e multiplica por b quadrado, os dois lados da igualdade. Então, você tem que o y, que nesse caso aqui positivo, considerando positivo, é igual a b seno θ, e o sinal do y vai ser dado pelo seno do θ. B seno θ. Então, nós temos as expressões da parametrização de um ponto na elipse. É A cosseno θ, B seno θ. A cosseno θ, B seno θ. Se o A for igual a B, igual a R, nós temos aquela parametrização da circunferência. R cosseno θ, R seno θ. Como você tem um semi-eixo aqui de comprimento A para X, então você vai ter o seu X vai variar de menos A até A. E o seu Y de menos B até B. Né? Porque ambos, o cosseno e o seno, variam de menos 1 a 1. Estão percebendo, então, qual é a parametrização?
né? É uma generalização da parametrização da circunferência de raio R. Só que para x você vai de menos a a e para y de menos b a b. Então essa é a parametrização. Agora, caso o eixo maior esteja, na horizontal, né, você fica assim, ó, o A do semi-eixo maior, na horizontal, embaixo do x. O x é A cosseno θ e o y, B seno θ, que o B está embaixo do y. Tá certo? Antes de falar do eixo vertical, eu já estou generalizando aqui, né? Caso o centro esteja numa posição HK, não seja o 0, 0, olha a equação reduzida como é que fica, né? A gente já viu isso. A parametrização vai ser A cosseno θ, mas você tem que adicionar a abscissa H do centro, porque você vai fazer um deslocamento do 0, 0 para o HK. E aqui na parametrização a componente y, veja, eu vou considerar B seno θ, mas eu vou adicionar o K, porque eu tenho que elevar ou abaixar, né, a posição do meu centro da elipse. Então, num caso onde o C é HK, a parametrização é essa. AH mais A cosseno θ, K mais B seno θ. É só uma translação que a gente faz. No caso vertical, você vê, o A quadrado está embaixo do Y. Então, o Y, veja, A seno θ. Agora é diferente, né? Que aqui era B seno θ. Agora o Y precisa ser A seno θ, porque o Y vai variar de menos A a A. É o Y que vai variar de menos A a A. Então, ele é A seno θ. E o x vai variar de menos B a B, eixo menor. Então, é B cosseno θ. Então, o x continua sendo dependendo do cosseno, o y continua dependendo do seno. Só que os números A e B que são trocados. Tá? Porque a variação maior tem que ser em y, de menos A a A. Tá bom? E no caso vertical, com centro HK, basta você fazer a translação. H mais B cosseno θ, K mais A seno θ. Né? Então, da ordenada K menos A, K mais A. Precisa estar no Y, essa variação aqui. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Obtenha equações paramétricas dessa elipse aqui. Ó. Recebi uma equação geral, né? Até que está simples aqui essa equação geral. Eu vou vou dividir por 400 ambos os lados. Aqui eu já estou frisando que o 400 é 16 por 25, né? Então, dividindo por 400, porque eu quero igual a 1, a equação, então eu vou ver que o denominador embaixo do x quadrado fica 25 e o denominador embaixo do y quadrado fica 16. Bom, então meu A, quem é o maior aqui? É o 25. O meu A aqui, meu A é 5, está embaixo do x, né? Eixo maior horizontal. O meu B é 4, está embaixo do y. Então, eixo menor na vertical, valendo 4, certo? Então, qual é a parametrização? Bom, eixo maior valendo 5. Então, meu x precisa ir de menos 5 até 5. Então, o x é sempre dependendo do cosseno, por causa da trigonometria lá, né? Cateto adjacente. Só que eu tenho que multiplicar por 5. Para ele ir de menos 5, né? Ele vai de menos 5 até 5. Né? Nessa multiplicação aqui, vai depender do cosseno, cateto adjacente. E o y? O y tem que ir, né, na vertical aqui, o y tem que vir de menos 4 até 4. Então, você precisa multiplicar b seno θ, de menos 4 até 4. Então, é dessa maneira que você parametriza, né, o θ aqui, pertencente, basta uma volta aqui, de 0 a 2π, né, basta uma volta. De 0 a 2π você tem toda essa rotação de um ponto aqui nessa trajetória elíptica. Essa é a parametrização. Opa, pulou 2 slides, vamos ver. Obtenha equações paramétricas dessa elipse aqui. Ó. Então, exemplo 7, um pouquinho mais elaborado, né? Então, veja a equação geral aqui. Ó. X quadrado, y quadrado, xy constante, igual a zero, equação geral. Né? Não me conta muita coisa. Para obter parametrização, eu preciso da equação reduzida. Então, vamos lá. 9, tá vendo? Eu trouxe esse 54 aqui, eu quero considerar o 9x² com menos 54x. Tá? E aí eu vou dar essa minha técnica. Eu gosto mais de fazer dessa maneira. Põe o 9 em evidência, né?
Então, aí eu vou ter x² menos 6x, aí eu descubro que o b aqui é menos 3, eu vou adicionar 9, vou subtrair 9, então já multipliquei 9, 9, 81 aqui com sinal negativo aqui fora, e fiz a mesma coisa para o y, quando eu presto atenção aqui no 4y² mais 16y. Aí eu ponho 4 em evidência, tenho que adicionar o b, 2 aqui, tenho que adicionar b² e tenho que subtrair b². Mas depois, para tirar o menos b² fora do parênteses, já tirei aqui multiplicando por 4. Tá bom? Então, indo em frente, eu fico com 9 que multiplica x² menos 3, né? O que é x²? Nossa, está errado essa digitação desse slide aqui, né? Aqui é... Esqueci do expoente aqui. 9 que multiplica x menos 3 ao quadrado, mais 4 que multiplica y, mais 2 ao quadrado, menos 36, né? Falha nossa ali, né? Certo? Aí eu vou passar o 36 para cá e dividir tudo por 36. E aqui também, copiei e colei, né? Esqueça esse número, esse expoentinho aqui. Aí eu fico com a equação x menos 3 ao quadrado sobre 4 e y mais 2 ao quadrado sobre 9. Olha o maior denominador, 9. Este vai ser o a ao quadrado. Então, o seu a é 3. Então, veja, semi-eixo maior na vertical, né? Bom, como não estou só com x² com y², estou vendo que o meu centro aqui da elipse não é o 0, 0, né? X menos h, então quem é h? Eu marquei aqui, né? Quem é h? É 3. Quem é k? Menos 2, certo? Então eu vejo o meu y, que tem a ver com o seno do θ, tem que ir de menos 3 até 3. Então, ó, olha aqui, ó, 3 vezes seno de θ no y. O meu x, que vai percorrer o meu x, a abscissa vai percorrer o eixo menor, tem que ir de menos 2 a 2. Então, o meu x, que é múltiplo de cosseno de θ, tem que ir de menos 2 a 2. Então, tem que multiplicar pelo b. Assim, ele vai de menos 2 a 2, né? Nessa variação aqui. E aqui o y, na variação, desce 3 e sobe 3. Mas o centro é 0, 0? Não. O centro é 3 menos 2. Então, eu só translado. Adiciono 3 na coordenada x e adiciono menos 2 na coordenada y. Essa é a parametrização. Essa é a parametrização de uma partícula percorrendo essa elipse aqui, né? Quando o θ vai de 0 a 2π. Para você descrever esse movimento, né, elíptico aqui, você tem que fazer parametrizações de um ponto P de coordenada x e y com essa expressão aqui. Tá bom? Essa é a expressão que você tem que usar. Então eu vou dar um corte aqui. A próxima aula a gente vai começar o assunto hipérboles, mas eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho, né? Pegando este exemplo aqui, do exemplo 7, eu vou mostrar no GeoGebra. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr um ponto P de coordenadas x e y com essa parametrização aqui. Lá no GeoGebra eu vou pôr t. Aí eu vou fazer o t percorrer o 0, 6,28, duas casas decimais, tá bom lá no GeoGebra. Então, aí você vai ver o ponto P percorrendo essa trajetória aqui, dado por essa parametrização. E ela é exatamente, a trajetória do P é exatamente essa elipse aqui, tá? Vamos lá, vamos ver o arquivo do GeoGebra então. E depois a gente já vai direto para a próxima aula. Ótimo. Então, essa ilustração aí do exemplo 7, olha como é que ela fica. Eu já criei aqui o arquivo, ó. Essa equação 1 aqui está na forma geral. Então, você digita aqui no GeoGebra na forma geral. Tá? Eu dei a cor azul e aperto o Enter. Ele passa o termo constante e ele reescreve para o lado direito da equação. Mas, né, o 61 fica menos 61. Mas é a equação geral que você digita aqui. Ó. Digitei a equação geral. Eu só digitei o centro para a gente perceber. Né? O centro é 3 menos 2, né? Não é o 0, 0. E aqui, no ponto P, que eu pus em vermelho, eu digitei as expressões da parametrização, tá? Então, aqui eram x, quem vai ser x? Vai ser 3, né? Mais 2 e menos 2, que vai ficar oscilando, né? Na horizontal. Então, depende do cosseno de t aqui para mim. Cosseno de t. Então, vai ser 2, 3, que é fixo, mais 2 cosseno de t, certo? E na coordenada y desse ponto aqui, eu coloquei
O menos 2, a parametrização aí do exemplo 7. Menos 2 mais o quê? Mais 3 vezes, né? Que veja que eu desço 3 e subo 3, então 3 vezes essa oscilação da vertical, que é o seno. Então eu vou de menos 3 unidades até mais 3 unidades, né? Adicionados com a ordenada menos 2. Então, se você né? Quando você mexe aqui no controle deslizante, você tem a trajetória do P em cima da curva. Esse T aqui para mim é o θ. Tá? Eu vou dar uma animação aqui, ó. Animar aqui, ó. Então, é dessa maneira que você percebe. Ah, eu não pus os focos, né? Podia ter posto foco aqui, né? Ah, tá a Terra aqui. Então, P é a Lua orbitando, né? Você tem um foco aqui e tem um foco aqui, né? Orbitando um dos focos, né? De maneira que aí eu posso considerar o vetor velocidade, o vetor aceleração, que vai puxar essa partícula para dentro, ou o astro para dentro, né? Então, a parametrização é a maneira que a gente tem para trabalhar com pontos ou com partículas, né, com elementos, centros de massa, percorrendo trajetórias de curvas. Nesse caso aqui, do exemplo 7, uma curva que é uma elipse, né, e que eu preciso, para pôr esse ponto P aí, eu preciso considerar a parametrização. Com essa parametrização, eu consigo o vetor velocidade e o vetor aceleração. Né? Aí eu consigo estudar o movimento, né, lá na física, na cinemática, com as coordenadas parametrizadas. Tá? Com a equação geral, equação reduzida, eu não consigo estudar o movimento dessa partícula só com aquelas equações. Eu preciso das parametrizadas. Então tá bom. Então daí a gente vai para a aula do próximo capítulo. Tá bom? Então até lá. Deixa eu parar a animação aqui. Até lá então. Tchau.